Se você tem usado o ChatGPT para aprender no último ano, provavelmente está mais burro hoje do que estava há um ano. Saiu um artigo em seu cérebro no ChatGPT e os resultados são alarmantes, mas não surpreendentes. Veja o que fizeram. Dividiram pessoas em 3 grupos e pediram que escrevessem redações. O primeiro grupo usou apenas o ChatGPT, e esse foi chamado de grupo LLM, de Large Language Model, que são coisas como o ChatGPT, DeepSeek ou Gemini. O segundo grupo podia usar qualquer outro site, mas o uso de inteligência artificial era estritamente proibido. Esse foi chamado de grupo do mecanismo de busca. E o terceiro grupo usou apenas o próprio cérebro. Esse era o grupo só cérebro. Depois, eles compararam os níveis de atividade elétrica do cérebro entre cada grupo usando análise de EEG. Veja o que eles descobriram. As pessoas do grupo LLM apresentaram atividade cerebral significativamente menor, conectividade cerebral mais fraca e níveis de engajamento mais baixos. Quando testaram cada grupo quanto à memória e aos ensaios que produziram, o grupo LLM teve pior recordação de informações e produziu trabalhos de qualidade inferior, mais genéricos. Mas aqui está a parte realmente preocupante. Mesmo depois que o grupo LLM parou de usar inteligência artificial, seus níveis ainda não voltaram ao mesmo patamar dos outros grupos, o que significa que existe um efeito negativo residual do uso da inteligência artificial. Então, o que esse estudo sugere é que quanto mais você usa inteligência artificial, pior fica a sua inteligência real. E não é só esse estudo. Novos estudos mostram que o uso intenso de inteligência artificial está ligado a níveis mais baixos de pensamento crítico e capacidade de aprendizado. Enquanto todos se preocupam com a inteligência artificial roubando empregos, a verdadeira ameaça é que, ao usá-la errado, você se torna impossível de empregar. Não sou contra a inteligência artificial. Sou coach de aprendizagem e ex-médico, e nos últimos 2 anos, na verdade, venho desenvolvendo nossa própria inteligência artificial de ciência da aprendizagem em parceria com o Google. Estudei inteligência artificial e trabalho intimamente com o desenvolvimento de inteligência artificial todos os dias, mas também trabalho com milhares de aprendizes que usam inteligência artificial, acreditando que ela está ajudando, quando na verdade está sabotando o aprendizado deles. E a verdade é que a inteligência artificial é valiosa, mas você precisa usá-la da maneira certa. Então, como obter os benefícios da inteligência artificial sem sacrificar a inteligência? Para responder, precisamos entender por que a inteligência artificial nos prejudica. Pensemos no processo de aprendizagem. Há muitas pesquisas excelentes sobre como a aprendizagem acontece, e o que sabemos é que, quando você recebe uma informação, e essa informação pode vir de qualquer tipo de fonte, quando ela entra no nosso cérebro, o cérebro precisa realizar uma série de diferentes tipos de pensamentos para organizar essa informação e dar sentido a ela. E é justamente nesse passo de ouro que a aprendizagem realmente acontece, chamado de processamento da informação. Quando você faz esse processamento muito bem, é aí que você consegue uma boa memória, quando é capaz de construir expertise. Tudo aquilo que queremos ao aprender é alcançado ao fazer esse processamento de forma realmente eficaz. Agora, o segredo é que, quando você aprende corretamente, você passa muito tempo nessa etapa. Você passa muito tempo fazendo esse processamento, e essa é a parte que exige um grande esforço. É aqui que acontece muito esforço mental, muita energia sendo gasta nesse passo. E faz sentido, porque para processar corretamente, o que permite desenvolver uma boa memória e conhecimento profundo sobre o que aprendeu, não dá para olhar a informação superficialmente. Você precisa realmente conectar isso de forma ativa. Você tem que comparar essa informação. Você precisa pensar nisso em relação ao quadro geral e, eventualmente, formar o que chamamos de um esquema de conhecimento. Agora, quando pensamos em aprender por meio de coisas como livros,
palestras ou apenas usando o Google, a informação está ali, mas ela não está necessariamente organizada da forma mais fácil para o seu cérebro processar. Para que faça sentido em nosso cérebro, precisamos passar por um processo ativo de organizar e avaliar a informação. Agora, a diferença com a inteligência artificial e o uso de coisas como o ChatGPT é que parece que conseguimos pular essa etapa. Na verdade, podemos ignorar a parte do processamento. Assim, em vez de conectar, comparar e pensar no quadro geral, podemos ir direto da obtenção da informação, pedindo ao ChatGPT para ajudar a organizá-la e dar sentido para nós, de forma que pareça fácil, intuitivo e simples de entender. E tudo isso cria o que é chamado de ilusão de aprendizado, e isso vem do fato de acreditarmos que, quando entendemos algo que lemos, aprendemos aquilo, e isso absolutamente não é verdade. Só porque você entende algo que leu, não significa que a informação ficará gravada na memória ou que conseguirá usá-la como precisa, especialmente se for para resolver problemas complexos. Usamos ChatGPT e outras IAs para extrair informações. Em vez de processamento trabalhoso, pedimos à inteligência artificial para explicar, facilitando o entendimento até compreendermos. Por isso, caímos na armadilha da ilusão de aprendizado. Assumimos que vamos lembrar melhor disso, que realmente seremos capazes de reter a informação e que conseguiremos usar esse conhecimento com a expertise correta para resolver problemas e tomar decisões. Mas não é assim, porque é justamente esse processo intermediário que exige esforço. Essa parte do processamento, fazer essas coisas, criar o esquema mental, é o que realmente gera a memória e a expertise. Ao pular esse processo, estamos também pulando completamente o resultado. Para piorar, quando você se acostuma a pular esse processo, seu cérebro não desenvolve o hábito de processar a informação de forma eficaz, o que significa que, se um novo assunto tem sido difícil para você e, por isso, você usa o ChatGPT para torná-lo menos complicado porque não sabe como processá-lo sozinho, esse tema sempre será difícil para você, pois você nunca vai desenvolver a habilidade e os padrões de pensamento necessários para realmente organizá-lo por conta própria. E se isso já não fosse ruim o bastante, para piorar ainda mais, agora também precisamos considerar o fato de que sua inteligência artificial está alucinando. Se você não está familiarizado, alucinar significa que a inteligência artificial está gerando texto que não é necessariamente verdadeiro. E, portanto, se você ainda não tem conhecimento em uma área, você nem sabe o suficiente para poder conferir e ver se aquilo é verdadeiro ou falso. Na verdade, se você já usou o ChatGPT para fazer algum aprendizado profundo ou resolver problemas complexos, é quase certo que você já aprendeu algo que estava errado. E o motivo pelo qual posso afirmar isso com tanta certeza é por causa de como LLMs como o ChatGPT são construídos. O ChatGPT não está conectado a alguma fonte universal da verdade. Ele não tem nenhum conceito do que realmente é a verdade. Os LLMs funcionam por meio de uma rede de probabilidades. Eles pegam o seu contexto e a sua pergunta, formam uma rede de probabilidades e então pensam em qual é a palavra de maior probabilidade que viria a seguir na sequência. Recentemente, a Apple lançou um white paper que viralizou e está circulando bastante, mostrando que o ChatGPT e outros LLMs na verdade não são capazes de raciocínio avançado. Eles mal conseguem raciocinar além do nível mais básico. E isso não é nada surpreendente, porque um LLM só sabe qual é a palavra de maior probabilidade para vir a seguir em uma frase com base nos seus dados de treinamento. Então,
Se você está tentando aprender algo ou tomar decisões complexas ou resolver problemas que são muito contextuais e profundos, e pode não haver muito conhecimento público ou convencional disponível sobre isso, o que o LLM considera uma resposta de alta probabilidade pode ser muito pouco confiável. Por outro lado, se você tem conhecimento em um assunto, pode verificar as respostas que a inteligência artificial dá. Pode formular perguntas melhores, dar comandos mais específicos, e o resultado da sua interação com essa inteligência artificial é de qualidade superior à de um amador. E isso é irônico porque significa que ferramentas como o ChatGPT não tornam a especialização menos importante, na verdade, deixam ainda mais claro quando alguém tem ou não conhecimento de verdade, porque agora ficou muito mais fácil conseguir uma resposta genérica, comum, no meio do caminho. Lembro que, há semanas, eu conversava com um aluno, programador e cientista de dados. Ele passava semanas e horas no ChatGPT analisando dados e buscando construir o painel. Então eu pedi para ele me explicar em um nível mais alto. Esquece o que o ChatGPT está te dizendo para fazer. Só me conta qual é a sua abordagem. Qual é a sua estratégia? Como você vê tudo isso se encaixando? E ele realmente teve dificuldade. Apesar de ter passado tanto tempo trabalhando nesses dados e fazendo prompts no ChatGPT, ele ainda não tinha organizado na própria cabeça como abordar o problema. Depois de cerca de 1 hora de conversa, conseguimos chegar a um nível de clareza sobre isso que ele nunca tinha tido antes, e ele percebeu que nem precisava do ChatGPT em primeiro lugar. Mas a questão é que eu entendo completamente esse sentimento. Ele está ocupado. Ele não tem tempo para equilibrar trabalho e vida pessoal. Ele tenta avançar na carreira, e o ChatGPT parece ser a solução que acelera a resolução dos problemas e o ajuda a tomar decisões mais rápido. E se ele não usar, sente que vai ficar para trás, e eu entendo isso. Mas usar isso da maneira errada pode ser o motivo de você ficar para trás. Há outras coisas que você deveria fazer se realmente quiser avançar e economizar tempo, e não quiser desperdiçar seu tempo fazendo coisas que poderiam ser feitas melhor. E uma dessas coisas que já foi comprovada por milhares de pessoas ao longo dos anos é a minha newsletter, que é completamente gratuita, onde eu destilei com a minha própria cabeça o conhecimento e a experiência que adquiri sobre aprender a aprender ao longo dos anos, e eu escrevo com meus próprios dedos tentando te proporcionar o tipo de transformação que tive, o tipo de coisa que me permitiu terminar a faculdade de medicina e trabalhar como médico enquanto tocava 2 negócios em tempo integral simultaneamente e ainda tinha tempo para família e vida social, o tipo de desbloqueio que me permitiu estudar 10 vezes menos que todo mundo e terminar um mestrado em tempo integral ficando em primeiro lugar na minha turma enquanto trabalhava 60 horas por semana. Se você é uma pessoa ocupada e tem dificuldade em equilibrar trabalho, vida e estudos, sem saber como lidar com tudo, talvez se interesse em assinar minha newsletter. O link estará na descrição. Quero que a gente pense em uma outra questão. E se todo esse problema com a inteligência artificial e o fato de ela estar reduzindo nossa própria inteligência for apenas um problema do momento? E se o ChatGPT versão 10.0 for tão bom que ele realmente te entregue apenas a verdade, informações factuais perfeitamente organizadas? E se, daqui a alguns anos, você realmente nem precise mais de expertise para usá-lo corretamente? Você pode dar um comando vago, mal formulado, e ele vai entender o que você quer entregar perfeitamente. Afinal, hoje em dia não é exatamente uma vantagem competitiva ser tão forte a ponto de puxar uma carroça e arar os campos sozinho. Talvez, em algum momento, a capacidade de pensar profundamente também deixe de ser necessária. Bem, se a inteligência artificial continuar se desenvolvendo como está agora, na verdade vai acontecer o oposto. E o motivo é que a inteligência artificial eleva o padrão de tudo,
e não o contrário. Imagine que você é um empregador e está entrevistando alguém, e a pessoa diz: "Eu não sei fazer uma busca no Google." Provavelmente você não a contrataria, mas se voltarmos 30 anos no tempo, isso era bem comum. Houve uma época em que só ter livros ou saber ler já era impressionante. Agora, isso é o mínimo. Antes, saber usar a internet muito bem era algo impressionante. Agora, isso é o básico. Houve uma época em que ter um diploma universitário significava ter uma carreira estável para o resto da vida. Agora, para muitas profissões, o diploma universitário é só o começo. O quanto alguém está disposto a te pagar depende do valor que você acredita que pode oferecer. Então, se a inteligência artificial já consegue oferecer um alto valor, por que alguém pagaria você? O nível de especialização que você vai precisar trazer para a mesa será mais alto do que nunca. Esse é o impacto que a inteligência artificial terá, e já está tendo, no mundo profissional. E para ser competitivo, você precisa entender como usar a inteligência artificial para acessar informações ou o que ela te oferece. Você precisa saber como usar a inteligência artificial para desenvolver expertise real no seu cérebro. Ao entrar em uma sala, saiba que qualquer inteligência artificial com a qual interaja, você produzirá um resultado superior ao de outra pessoa. Então, como fazemos isso? A solução simples é voltar para este diagrama aqui. Da próxima vez que você estiver tentando aprender algo usando inteligência artificial, preste muita atenção ao momento em que você entra nesse atalho cognitivo. Na pesquisa, algumas pessoas chamam isso de descarga cognitiva. Pense naquele momento em que você sente que está exigindo muito esforço, que as coisas estão confusas, que há muita informação, que tudo parece esmagador, que você precisa de tempo para pensar e organizar as ideias. Essa sensação é o sinal de que seu cérebro está prestes a começar a aprender e a construir essa expertise. Crie o hábito de pensar na inteligência artificial como uma assistente, e não como seu próprio cérebro. Use-o para encontrar recursos, como caixa de ressonância, para verificar perspectivas. Talvez, se houver muita informação e você só quiser uma compreensão rápida para ajudar seu cérebro a pensar, pode pedir um resumo simples. Essas são formas aceitáveis de usar a inteligência artificial, pois você não está transferindo a responsabilidade de processar e organizar essa informação para fora do seu cérebro, não fazendo essa descarga. Em vez disso, você usa a inteligência artificial para economizar tempo em outras tarefas, dedicando-se ao pensamento crítico profundo. Se aprendo algo novo, começo pedindo ao ChatGPT um resumo geral das ideias principais do campo, construindo uma compreensão ampla. Desafio e interrogo a inteligência artificial: "Ei, você disse isso, mas não parece alinhar com essa parte. E quanto a essa perspectiva? Não está esquecendo desse ponto?" Meu foco não é entender o que é gerado, mas procurar lacunas, conexões, perspectivas deixadas de lado. Uma vez que sinto ter uma boa compreensão geral com essa interação, me sinto pronto para fazer perguntas ainda mais profundas e específicas. Então, vou buscar recursos mais aprofundados e específicos, como artigos acadêmicos ou livros didáticos. Compro livros adicionais e leio esses materiais. Faço estudo tradicional, a moda antiga, porque sei que esse é um jeito mais rápido de construir conhecimento no meu cérebro, que consigo reter, em comparação a continuar usando o ChatGPT, onde vai chegar um ponto em que minhas perguntas serão tão específicas que eu não poderei confiar no que ele está me dizendo. Use a inteligência artificial para tornar o aprendizado menos tedioso. Ela pode te poupar tempo naquelas coisas em que você normalmente gastaria horas, como pesquisar e buscar diferentes pontos de vista. Mas o importante é que, se você quer aprender, o esforço mental precisa estar presente. Não tente fugir desse esforço.
senão você está, na verdade, fugindo dos seus objetivos. E se você sente que esse processo é difícil, sobrecarregado e não foi bom nisso, é sinal que precisa treinar essa habilidade. Você pode melhorar nisso. É um hábito de pensamento que você precisa desenvolver, mas evitar isso com inteligência artificial só vai te deixar mais para trás. E se você quiser aprender mais sobre como treinar seu cérebro para fazer esse processamento mais eficaz, talvez queira dar uma olhada neste outro vídeo.